Oi, pessoal, eu sou a Tamara e eu vou ler para você. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu leio livros e reajo. Cada vídeo é um capítulo lido, tá bom? E hoje é a quarta-feira de fantasia, porque eu inventei que quarta-feira vai ser o dia de ler os livros com temas de fantasia. Então, agora ao meio-dia, nós vamos ler Rio de Pássaros, que é uma fantasia ambientada aí num mundo fictício, mas que é baseado no Brasil. E às 18 horas nós vamos ler O Jogo das Coroas, que também é uma fantasia ambientada no Brasil. Eu não comecei a ler nenhum dos dois ainda e estou muito ansiosa para ver do que se trata, certo? E aí eu chamo vocês para acompanhar essa leitura comigo, certo? Temos vídeos de segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia e às 18 horas. Sábado, esporadicamente, eu posso soltar um vídeo bônus ou não, tá bom? A agenda de leitura da semana vai ser postada todo domingo para vocês acompanharem aqui e também nas minhas redes sociais, tá? Lembrando que o link do livro lido sempre vai estar aqui na descrição do vídeo, seja ele o Wattpad ou o Amazon, não importa, eu sempre vou deixar o link aqui e também o arroba do autor, se eu tiver, tá? Se você tiver curiosidade de conhecer o autor, é só clicar no link que eu vou deixar aqui, certo? Lembrando vocês para me acompanhar nas redes sociais. Em setembro eu estarei na Bienal do Livro, no dia 5 e no dia 6, uma tarde de autógrafo, lá no stand da editora Articule, para o lançamento de duas antologias que eu estou participando. Então já segue a Bienal para ver data, horário, valor e você não perder aí essa oportunidade de conhecer eu e outros autores que vão estar lá, tá certo? Vou deixar também o link para a compra da antologia Meu Brasil Feminil, que é uma antologia que eu participo junto com o coletivo Aspas Duplas, tá bom? Um coletivo muito legal só de. Uma antologia muito legal só de mulheres aí, tá certo? Então vou deixar o link aqui para vocês conhecerem, ok? Dito isso, vamos para a nossa leitura de hoje. Gente, hoje o sol tá bem no meu olho, ó. Meu Deus, eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. Vamos lá. E agora, ao meio-dia, como eu disse, nós vamos ler esse livro aqui. Olha aí, Rio de Pássaros, da Bruna Xavier, tá? Esse livro está disponível na Amazon e a gente vai ver aqui do que se trata. Rio de Pássaros, vamos começar a leitura. Certo? Olha lá uma citação. Para quem vê magia nos amanheceres, mesmo quando a noite parece escura demais. Muito legal. É sua, Bruna? Depois você diz aí, autora, se essa frase é sua ou é tirada de algum lugar. Acho que é sua, senão estaria aqui o nome, né? De quem você tirou. E vamos começar. Prólogo. Não neguei meu interesse em saber como o corpo reagiria ao afogamento. Que espasmos controlariam os músculos? Que sensação rasgaria o peito? O oráculo havia dito que seria a água seu carrasco. E imaginei que não havia dor maior que a de lutar contra o próprio destino. Por um instante, contemplei minha satisfação ao vê-la perder a vida. Quê? Satisfação? Oxe. Pensei em entrar na água também, num momento de humanidade, para buscá-la, dar-lhe um sermão, como fiz tantas vezes. Até desejei embarcar em sua viagem sem regresso, entregando-me ao mar para afundar minha história com a dela. Seria obra dos céus essa brincadeira de morrermos juntas. Oxe, bicha, você é doida, é? Já, já começou nos devaneios. Nossa, gente, que loucura. Pouco tempo antes eu a vi caminhar desajustada até a espuma do mar, ainda que seus tropeços não lhe incomodassem. Suas botas pesadas para o corpo mirrado afundavam passo a passo na areia, sendo abandonadas logo que encontraram a água. Acompanhei seu mergulho, o rosto sereno de quem é abraçado, envolvido no embalo da correnteza. Pareceu gostar da sensação.
Abriu um sorriso que há tantos dias não se achegava e riu, mesmo que eu não pudesse escutá-la com as ondas estilhaçando a superfície envidraçada. Sabia que ela se imaginava voando, os braços abertos, feito asas de pássaro. Brincou como a criança que havia conhecido, inocente e fantasiosa, sem as amarras que a vida lhe havia colocado ao longo do tempo em que viveu como menina já adulta. Sem as amarras que a vida lhe havia colocado ao longo do tempo em que viveu, como menina já adulta. A água lavou o pó de seu corpo, molhou os nós do seu cabelo e amansou o punhado de cicatrizes de sua carne, que eu havia reconhecido existir há pouco tempo. Comparei-as com as minhas, igualmente profundas, vindas de um passado do qual me custava desapegar. Sua cabeça desapareceu por alguns segundos. Já estava distante demais. Talvez seus pés não tocassem mais o chão, e por isso emergiu com urgência nos olhos. Seus braços bateram contra a água, e o pouco tempo que se sustentava à vista não era o bastante contra o peso das ondas que a tragavam para cada vez mais longe, cada vez mais fundo. Suas tentativas começaram a falhar e imaginei seu corpo flutuando na imensidão azul. A saia dançando ao seu redor, o cabelo ondulando com o menor movimento da água e o rosto sem cor, petrificado pela angústia, pelo silêncio e pela solidão. Ué, mas você vai ficar olhando mesmo, mãe? Quem é essa? Vai ficar olhando? Ux. Eu estava em pé, ao lado de suas botas. Talvez me servissem. Mas quem é essa pessoa, gente? Não, já tô com ranço aqui. Como assim, mano? Já tá querendo calçar, já tá querendo herdar as botas da coitada. Ave. Talvez me servissem se pudesse calçá-las. Sua mochila repousava na areia com um pouco de cacarecos que coletara na fuga. A faca que arranjou para se defender refletia o brilho intenso ao sol, ainda que eu não pudesse sentir o suor escorrer na testa. Pensei nas coisas que gostaria de dizer a ela, no esporro que daria por se meter na água bruta do oceano, nos poucos passos que me separavam do mesmo destino. Pensava, repensava e não me decidia pelo que fazer. Ai, é tão difícil assim? É sério? Meu Deus, cara. Ao mesmo tempo que torcia para que não houvesse tempo de socorrê-la. Caramba. Poupando-me da escolha. Mano, que filha da puta. Nossa, que filha da puta, mano. Diria que as coisas da vida eram assim. Nossa senhora. Nossa. Um lapso sem explicações. Mentiria dizendo que, ao me dar conta, já era tarde demais. Meu Deus! Eu espero que eu esteja julgando tudo errado aqui, tá? Vamos. Eu espero mesmo. No segundo seguinte a esse pensamento, lembrei-me de que não havia ninguém para quem mentir, senão eu mesma. Procurei sua cabeça na superfície. Alguma mão agarrada ao vazio ou um sinal de bolhas agitadas. Meus olhos percorreram atentos as nuances azuladas do oceano, mas só o que encontraram foi o vai e vem das águas. Contra o destino, não poderia lutar. Era melhor assim, lembrava-me. Podia escutar alto em minha cabeça as memórias de um passado do qual não gostava, cimentando meus pés para que não pudessem se mover. Ou, quem sabe, era meu coração pesado feito uma rocha que me atracava aos grãos de areia. Era impossível dar um passo. Talvez
E essa era a minha aposta. Sentia-me capaz de romper a barreira que me limitava a assistir sua morte simplesmente porque não desejava salvá-la do destino que há 450 anos a buscava. 450 anos? Uh, Ué, parte 1. O Galo da Serra. Tá, então o prólogo foi uma pessoa olhando a outra se afogar, uma pessoa de 450 anos, ou que há 450 anos. Vamos entender, né, gente? É vidas passadas? Ou não? Não sei. Vamos ver. Parte 1. O Galo da Serra. A gruta. Quando a parede cristalina da entrada rachou, depois de golpeada pelas mãos de uma criança sem juízo, o encantamento que exilava do interior da gruta se desfez. O gelo começou a derreter e trouxe ao único coração do lugar a chance de voltar a bater. A luz irradiava de uma abertura no topo da gruta, um espaço perpetuado a submergir na escuridão, grande o suficiente para abrigar 20 homens. Apesar disso, havia somente um corpo no lugar. Um corpo estruturado para ter 16 anos, mas exposto ao mundo por muito mais tempo. Um corpo desacostumado com a vida, mas que tampouco se encontrou com a morte. É a menina? É a tal que se afogou, será? Suas mãos, antes estendidas em direção à luz em uma última súplica, repousaram em suas pernas dobradas quando o peso da gravidade ultrapassou a força do gelo. Aí ela estava assim, né? E aí, quando quebrou o gelo, a mão caiu assim. Entendi. Ultrapassou a força do gelo que manteve intacta sua pele e carne por mais tempo do que qualquer curandeiro acreditava ser possível. Conservou ela. Mas 450 anos? É fantasia, né? Tá. Os longos fios de cabelo encharcados desciam por suas costas, como um véu enegrecido. Alguns poucos caíam em seu rosto quando sua cabeça pendeu para frente, desabituada com o próprio peso. Os olhos afinados, com cílios espessos, permaneceram cerrados por mais um par de horas, mesmo após o coração ter bombeado cor as bochechas. Eita, vão ressuscitar a pessoa congelada. Seu corpo enfrentou o degelo sem pressa por dias. Nossa, deixaram lá derretendo. Tiraram de lá e deixaram lá derretendo. Brindando ao organismo tempo de reaprender as suas funções básicas. Os pelos se eriçaram, o peito se estufou, mas sua mente seguiu adormecida. O movimento voltou como leve espasmos e a gruta se preencheu com o primeiro som em muito tempo, ecoando a respiração descompassada que os pulmões tratavam de consertar. Deixa eu tirar eu daqui. Mas aqui vai ficar muito. Ainda que a temperatura houvesse conservado sua vida, também deixara em sua pele marrom avermelhada as marcas que não tiveram chance de cicatrizar antes do gelo tomar. Também deixar em sua pele marrom avermelhada. Antes do gelo tomar conta de tudo, como uma maldição que não está completa se não houver o paradoxo de sua essência. Foi justamente o gelo que manteve o corpo vivo sem sofrer o efeito do tempo. Aprisionado, também foi salvo dos vermes famintos que arrancariam sua carne se tivessem chance.
Entre a primeira gota escorrida e o primeiro movimento foram dias silenciosos. Quando os olhos miúdos se abriram, a menina precisou piscar várias vezes para tornar a visão menos turva. A primeira coisa que distinguiu foram suas mãos com dedos longos e trêmulos. Estavam molhadas e desencadearam um formigamento que atravessou seu corpo com violência. Atrapalhou-se para respirar e tateou os próprios braços com um vislumbre de consciência. Havia um corte profundo em sua palma que, apesar de não sangrar, não estava cicatrizado. Era recente, ainda que não soubesse de quando. Não restava nada para ela ali, e só o que pensou foi se mover em direção ao feixe de luz que entrava pela abertura da gruta, arrastando o corpo ainda dormente. Escalou as pedras amontoadas na parede íngreme, esgotando suas forças a cada passada. No topo, levou uma das mãos aos olhos, incomodadas com o mundo brilhante do lado de fora, tá? Que nem eu aqui. O sol tá no meu olho, olha. Olha, gente. Engatinhou em direção ao ar fresco que seus pulmões não sentiam há anos. Quando suas mãos tocaram a grama, permitiu-se demorar um pouco mais naquele momento. Era áspera, mas também era sinal de vida. Sentou-se sobre os calcanhares mais uma vez. O corpo sacudiu com um arrepio. A brisa quente do verão trouxe os cheiros das árvores, de fruto doce e daquelas com folhas mais amargas, preenchendo suas narinas com conforto. Seus olhos lacrimejaram enquanto observavam o céu entremeado pelos galhos altos. Suas mãos tinham a textura da terra entre os dedos, e sua boca, entreaberta, permitiu uma respiração ruidosa. No entanto, foi sua audição que encheu o peito de um sentimento alentador. A floresta que se desdobrava diante de seus olhos estava cheia de alma, do canto de um pássaro até a correnteza de um rio perto dali. Cada barulho era percebido. Tocou a pele do rosto com delicadeza. As pontas dos dedos umedeceram um pouco mais com as lágrimas que desciam quentes sobre as bochechas. Havia esse choro entalado, uma angústia tomando forma em seu peito. Tinha algo ali, bem dentro de si, que a desnorteava, ainda que não soubesse o motivo. Sua mente abrigava uma grande massa de confusão. Não se lembrava de como havia parado naquele buraco ou de qualquer pista que indicasse para onde deveria ir. Mesmo com esforço, sua memória mais antiga era o afligimento de ter seus movimentos limitados pelo gelo, que subiu por suas pernas e congelou até seu último fio de cabelo, aprisionando sua existência à linha do tempo inativa do mundo. Com exceção dessa lembrança, todas as imagens em sua cabeça eram de poucos momentos atrás. Era como se um grande vazio se estendesse até onde sua consciência alcançava. O som de folhas e galhos secos se quebrando interrompeu suas tentativas de encontrar algo que fizesse sentido. Não demorou nada para o vento trazer outro som. Um zumbido que se dividia em dois, como abelhas tagarelas. Não acho que seja por aqui. Vamos voltar pelo rio. Deixe de agonia deve ser logo ali. Era melhor ter chamado a Elise, ela ia saber como chegar. Nunca, ela ia nos entregar. Dois meninos adentraram a clareira com um riso solto na boca. Carregavam martelo e pá de cabo longo nos ombros, itens surrupiados dos pais que usavam para arar o campo ou trabalhar na cidade em construções. Era domingo, dia reservado à igreja, única estrutura bem pintada e adornada do vilarejo.
Não havia hospital, e a escola mais próxima se chegava com 1 hora de carroça debaixo de sol. Mas com Deus, os políticos não podiam fazer desfeita. Passada a obrigação da missa, os amigos correram para a entrada da mata, logo depois do muro baixo, para afastar os animais grandes e conter as crianças. Entre as raízes da primeira árvore havia um monte de folhas que escondia as roupas surradas que vestiriam para a aventura do dia. A primeira, desde o incidente que lhes roubou a liberdade por alguns dias. O rio que banhava os quintais do vilarejo estava agitado uma semana antes. As águas cristalinas eram o abrigo favorito das crianças daquela região que se metiam a nadar mesmo sem a vigilância dos adultos. Ganhavam castigo, se ajoelhavam no milho até a pele rasgar, mas na semana seguinte voltavam ao rio. As broncas não impediam que as crianças de almas antigas, que diziam sentir o chamado da água e que quase sempre era má criação disfarçada pelos mitos longínquos que escutaram dos mais velhos. Foi assim que o incidente do rio escolheu seus protagonistas. Elise não era uma dessas crianças de alma valente. Ficava nas pedras, olhando de longe os colegas brincarem após o colégio. Cuidava das camisas brancas do uniforme para que não sujassem na terra encardida e acabassem por infartar alguma mãe. Era a mais velha, a única menina, filha de uma mulher enganada pelos galanteios de um homem da cidade grande. Ixi, coitada. Talvez por isso, e pelo gênio forte, julgava-se crescida demais para ter o prazer de viver a bobeira da infância. O vento soprava balançando as copas altas das árvores com raízes grossas ancestrais daquela terra, tanto quanto o rio que alargou com os séculos. Um pequeno espaço imaculado de mundo que os tratores da cidade ainda não haviam chegado. Não seria um anoitecer tranquilo, e Elise não precisou enxergar as nuvens acima da mata para começar a se mover, saltando de pedra em pedra em busca dos meninos que disputavam o nado. Chamou-o enquanto sua paciência permitiu, desistindo pouco depois. Não era menina de dar trabalho. Decidiu que voltaria para casa a tempo de pegar a chegada da mãe. Se os amigos a escutaram, fingiram que não. Foi no segundo em que ela se virou para seguir pela trilha que a onda veio. Uma cabeça d'água que arrebentou contra as margens do rio, arrastando consigo os troncos mais fracos, folhas aos montes e as 4 crianças. A correnteza guiou seus corpos por vários metros rio abaixo, muito distante do limite que um dia chegaram. Eita! Caíram em águas desconhecidas, mas eram crias da terra, crescidas naqueles bosques. Quando o rio se acalmou, estavam com o espírito abalado pelo susto, mas na pele só haviam arranhões. A fúria das mães pelos uniformes arruinados seria muito pior de enfrentar. Gente, prefere morrer do que mostrar para a mãe que sujou o terninho. Ficaram em silêncio por um tempo após se agarrarem às raízes da margem e lançarem seus corpos para cima. Respiravam com força para recuperar o fôlego enquanto crescia a vergonha pela desobediência. Buscaram um caminho de volta antes que uma nova onda viesse. Mais de uma cabeça pensava nos trocados usados para comprar balas aos domingos, quando desembarcava o vendedor na estação de trem. Agora seriam confiscados por um longo tempo, até a quantia ser suficiente para um uniforme novo. Com o sol já desaparecendo, apertaram um passo para chegar mais rápido ao vilarejo. Não mais que uma dúzia de casas entre colinas pontilhadas de árvores e ligadas por terra vermelha batida. A mata que dispersava para o interior era uma floresta contra os perigos da cidade grande poucas horas dali. Elise tinha os olhos apertados, pensando na falta de atenção.
Se tivesse se levantado antes, entendido de onde vinha a cor turva da água e as folhas que boiavam decorando a correnteza, talvez tivesse evitado. Liderava o grupo de volta para casa e os repreendia quando escutava risinhos. A façanha de se esquecerem tão rápido do enrosco em que haviam se metido a deixava zangada. Ficou surpresa quando, ao se virar para dar uma bronca, viu que os 3 meninos não a seguiam mais. Sua raiva se desmantelou para dar espaço à preocupação. Tinha uma expressão séria para sua pouca idade, com certa aflição no coração enquanto os chamava, afastando os galhos pelo caminho estreito. Escutou a voz de Hugo, 1 ano mais novo que ela, berrando como se alguém lhe houvesse atingido com força, ou quem sabe uma onça estivesse prestes a arrancar sua cabeça. Correu mais rápido e gritou seu nome ao desembocar em uma clareira abandonada pelo tempo. Sua angústia ganhou outro apelido, muito mais azedo, quando o viu carregar uma pedra grande demais para seu corpo em desenvolvimento, fazendo-o gritar para ganhar força. A menina voltou a sentir o gosto amargo da raiva e pensou em deixá-los à mercê da própria sorte. Porém, Cadu tinha só 6 anos, um bom garotinho de pernas curiosas que seguia o irmão Hugo até o desfiladeiro, se assim fosse necessário. Era provável que acabasse morto na tentativa de voltar ao vilarejo. Não é hora para essas coisas, deixa disso, vamos voltar! Chamou, mas estavam com o olhar abrilhantado pela descoberta do que havia atrás das pedras. Não perguntou como vieram parar ali, mas desconfiou que o olho atento de Francisco, pouco estirado para a idade e quieto por natureza, tivesse visto primeiro. Atrás da pedra, uma luz esquisita para o contexto da mata brilhava. Era como um reflexo do luar na superfície tranquila de um poço. Não havia lua, tampouco água, e o que emitia um brilho trêmulo e azulado vinha de uma crosta rochosa no pé de um pequeno monte coberto por musgo e folhas secas. Hugo colocou as mãos, ignorando as advertências para não tocar, mas as retirou logo em seguida, exclamando sobre a sensação gelada. Balançou o corpo para afastar o arrepio. Que baboseira! Retrucou Elise cruzando os braços. Como se aqui fizesse esse frio todo. Mas tá gelado. É como se fosse gelo mesmo, olha aqui. Respondeu puxando a mão da menina para que tocasse também. Ela e os outros 2 meninos tinham receio, é claro, mas eram crianças no final. E a vida nesse tempo era feita de imaginação. Outras dezenas de dedos seguiam o exemplo. Estavam tão entretidos, mesmo Elise com seu gênio tão maduro para a meninice, que não notaram Hugo se afastar e retornar com uma pedra afiada em uma das mãos. Sem hesitar, o menino golpeou a parede de gelo até a primeira rachadura surgir. Teria continuado se a chuva não tivesse escolhido hora melhor para cair, despejando a mesma raiva que o rio há poucos momentos antes. Elise levou meio segundo para reagir. Agarrou a mão de Cadu e correu, com os outros meninos em seu encalço, de volta ao caminho que os levaria para casa, antes que o rio subisse e os tragasse de volta à correnteza. Na escuridão que começava a se formar, duvidava que a sorte os guiasse para a margem mais uma vez no mesmo dia. A rachadura foi abandonada e a fúria da água que lavava a terra ajudou a liberar o caminho, agora sem sombra de pedras, para o sol do dia seguinte. Seria suficiente para as gotas antes congeladas começarem a escorrer e libertar o que o gelo aprisionava, uma menina no meio do caminho entre a vida e a morte. É claro que o castigo que as crianças receberam quando voltaram para casa não era remédio para as mentes afloradas da infância. Elaboraram um plano para retornar ao monte com luz azulada, assim que as mães os perdoassem. Francisco, a vítima que os adultos diziam estar sendo levada para o mau caminho, teve autorização 3 dias antes para buscar um punhado de sal na única vendinha daquele pedaço de chão. Uma portinhola enferrujada que abrigava um senhor igualmente gasto pelo tempo. No caminho desviou-se para debaixo da janela de Hugo.
Recolheu as roupas e ferramentas, saltou a mureta da mata e enterrou tudo ao lado da primeira árvore. Domingo raiou. O padre deu a bênção e estava na hora de encontrar o portal mágico que haviam vislumbrado uma semana antes. Não esperavam se perder mais de uma vez no trajeto até a clareira. Tampouco topar com uma criatura com semblante de menina agachada no chão, vestida com uma longa túnica ajustada ao corpo, molhada e suja como se tivesse sido arrastada na terra depois de um dia de chuva. Tinha o frescor da inocência nos olhos, ainda que estivessem vermelhos e assustados como um bicho em perigo. Hugo, que estava sempre um passo à frente, abriu a boca para falar, mas a menina se levantou e correu na primeira direção que seus pés encontraram, engatilhada pela surpresa do encontro antes mesmo de conseguir lembrar seu nome. Apesar do primeiro pico de adrenalina ter ajudado a se embrenhar entre as árvores, ela não conseguiu ir muito longe. Desacostumada a andar, correr estava fora do seu alcance. Quando tropeçou e caiu no chão com as mãos apoiadas para evitar se estatelar, a dor irrompeu do corte da palma. Retomar a fuga lhe custaria o resto da sanidade. Escutou os passos ansiosos atrás de si. Moça, por que está correndo? Perguntou Hugo ofegante. Para a menina não havia traço familiar em canto nenhum dos rostos dos garotos ou nas coisas que traziam nas mãos. No entanto, sua mente se agarrou ao pensamento de que havia entendido as palavras daquele menino. Gente como ela, um tanto estranha, mas era gente. E isso lhe trouxe um pouquinho de conforto. Francisco deu um empurrão de ombros no amigo e apontou para a pá, meio ameaçadora pelo tamanho. Os meninos esconderam as ferramentas atrás do corpo e Hugo começou a balançar a cabeça. Não, não, moça, não vamos te machucar. Eu só tenho 11 anos. Tadinho. Os meninos tagarelaram rápidos demais sobre o incidente do rio e sobre a parede de gelo que golpearam uma semana antes. Estavam procurando por ela para terminar o serviço. Falaram sobre a amiga Elise, que havia sentado longe deles na missa, e logo riram, pensando no que ela diria se os visse conversando com gente desconhecida. Então, as perguntas começaram, e a menina não soube responder nenhuma delas, fosse pela confusão do diálogo e palavras que não conhecia, ou pelas memórias vazias. Não havia nome seu em sua cabeça, nem poderia nomear qualquer pessoa que um dia fez parte de sua vida. A única coisa que tinha certeza é que esteve aprisionada por tempo demais, mas não sabia quanto, e que naquele momento seus pulmões estavam cheios de ar fresco, mas não sabia de onde. Manteve essa informação em segredo. Ao seu redor, a vida acontecia em seus detalhes. Aquelas crianças com expressões confusas e ansiosas eram reais. Não sabia se deveria temê-las, mas suavizou a pele da testa antes de ouvir, pela primeira vez, sua própria voz ecoando entre as árvores. E aí, acabou o primeiro capítulo, gente. E é isso. E aí, gente, vocês gostaram? Cara, eu não sei. Quer dizer que lá no prólogo foi quando ela morreu. E aí, só que ela morreu e foi parar nesse buraco, nesse lugar que ela não sabe onde é, certo? Ou não? Bom, é o que tá aparecendo, né? Porque pela posição que ela tava no gelo, como se ela estivesse pedindo ajuda, literalmente se afogando. Então, algo congelou ela antes dela morrer na água e aí ela foi parar nesse lugar. Que provavelmente é o futuro ou é o passado, não sabemos, gente. Mas eu achei muito interessante a forma que a autora explicou sem explicar. Então, ela lançou a cena daquela interação acontecendo, de alguém parado esperando ela morrer. Só que esse alguém disse que era o destino dela. 400 anos. Há 400 anos. Ou seja, na vida antes disso, ela morreu afogada também, só que ela não terminou de afogar. E aí foi parar nesse lugar. Aí dessa vez ela estava afogando de novo. E essa pessoa estava deixando ela morrer porque ela nunca morre.
É isso? Pode ser, não sei. Para um primeiro capítulo é difícil falar muita coisa, mas vai surgindo as teorias, né? Também gostei da parte das crianças. Criança aprontando é sempre criança aprontando. É sempre uma parte gostosa da história. Porque a criança ela é muito pura, então ela não pensa nada, ela só vai e reage. É muito visceral e é muito legal. Então, colocar isso, essa questão aos olhos das crianças é interessante, porque a gente não sabe se eles estão realmente vendo isso ou se é só a imaginação deles. É, Enfim, eu gosto dessa visão infantil das coisas acontecendo, porque parece que é tudo festa, é magia, é legal, não é uma. Eles desenterraram um cadáver, mas na cabeça deles não é isso. Na cabeça deles é, sei lá, apareceu. Isso é muito legal. Conduzir a narrativa dessa forma, aos olhos de uma criança, é muito legal. Traz uma pureza na história, principalmente quando se trata de fantasia. É como se desse uma credibilidade a mais pro que tá acontecendo ali. Porque o adulto é cético, né? E a criança, ela tem o poder de fazer as coisas serem possíveis. Eu gostei muito desse primeiro capítulo. Dá vontade de saber o que vai acontecer. E gostei da escrita, gostei da ambientação também. A descrição do degelo foi muito pura, não ficou grotesco. Foi como se o inverno estivesse acabando e, uma flor estivesse desabrochando. A minha cabeça também é toda trabalhada na imaginação, né? Então, eu gostei bastante. E aí, vocês gostaram? Hoje, o primeiro capítulo. Dessa história, eu só vou ler 5 capítulos, que é o que a autora me autorizou, tá? Então, se vocês gostarem, continuem acompanhando comigo e depois vão lá na Amazon adquirir esse livro, muito bonito, tá? Tem várias promoções lá que sempre tem, né? Promoções na Amazon, eu não sei muito bem, mas se vocês acompanharem, vocês vão conseguir adquirir por preços bem acessíveis, tá, pessoal? Então é isso. Por hora, vamos ficando por aqui e às 18 horas tem mais um livro de fantasia que eu vou ler para você, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo capítulo.